momentos de meditação. Naquele momento, Pedro vivenciou uma situação verdadeira. Uma situação em que se ouvia lamento, choro e pranto. Situações que, quando trazemos para a nossa vida, precisamos de entender que o crente que vive, aleluia, a serviço do Senhor, mesmo praticando obras de bondade e de misericórdia, viverá situações de pranto, viverá situações de lamento. É um confronto que vivemos na carne, situações em que o Espírito Santo irá se manifestar, estando conosco, aleluia, estando ao nosso lado, mesmo, aleluia, vivenciando perdas. Você, igreja de Cristo, precisa fazer o seu coração meditar nesta situação real. Há momentos na nossa vida em que temos perdas. Há momentos na nossa vida que lamentamos, não murmuramos, porque reconhecemos que é pecado, mas nós temos um pranto, um gemido, como aquelas pessoas que rodeavam o apóstolo Pedro. Muitas vezes pessoas chegam para nós em pranto, em lamento. São pessoas que praticam atos de misericórdia. São pessoas que praticam atos de bondade, guiadas pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, vivenciam situações de lamento. É o primeiro ponto que eu quero abordar hoje. Pode colocar, minha amada. Há momentos de lamentação, queridos. Há momentos de situações de perdas vividas por mim e por você. Há situações na nossa vida que há cheiro de morte. Há situações na nossa vida que há cheiro de luto. Perdas não somente de pessoas amadas, mas também perdas financeiras. Há na nossa vida momentos de lamento, de perdas, de projetos e sonhos que ficaram enterrados. Há momentos na nossa vida em que lamentamos sonhos que não foram realizados. Na palavra do Senhor, isso me leva a pensar. Naquele momento, Pedro pensou, estava diante de uma situação difícil. Não havia como recuar diante do pranto de viúvas. Mulheres que eram abandonadas naquele tempo, que não tinham socorro dos religiosos, porque viviam praticando uma fé externa de hipocrisia. Não cometiam atos de justiça e de bondade diante do Senhor. Pedro estava vivendo um momento delicado. Sabia o significado para aquelas viúvas daquele lamento. Não era só a perda de Dorcas, mas o que ela representava numa situação específica, que era aquela mulher usada no poder e na autoridade do Espírito Santo, fazendo túnicas, fazendo vestidos e outras coisas mais, que a palavra não diz, mas que provavelmente aquela mulher fazia para aquele povo. Temos que entender isso, que na nossa vida cristã, na nossa jornada e caminhada, nós verdadeiramente teremos momentos de dificuldade. Mas a palavra do Senhor não para aí. Ela diz que Pedro tomou uma atitude diante do lamento de pessoas feridas, diante do lamento de pessoas que vivem perdas, diante do seu lamento secreto do seu coração.
somente há uma atitude a tomar como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E a atitude que eu e você devemos tomar é a mesma atitude, aleluia, que o apóstolo Pedro, em humilhação, se coloca de joelhos. Queridos, ele pôs de joelhos e passou a orar de costas para o corpo morto. Queridos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é instrutiva, ela é uma semente viva, que quando brota na terra do nosso coração, ela traz a alegria do Senhor e a esperança do chamado que deve ser executado a cada momento, a cada situação difícil. Pedro estava diante de uma dificuldade impossível e precisava ter uma atitude, um comportamento naquele momento de lamento e de pranto, um comportamento de um homem que tinha visto o Senhor caminhar na terra, operar milagres e maravilhas, mas ele também viu o mestre, aleluia, se refugiar para orar e se esconder. Ele também viu o mestre de joelhos clamando quando, aleluia, subiu o monte, aleluia, e ele recebeu do Pai uma glorificação. Pedro também viu, aleluia, o Senhor se retirar por madrugadas inteiras, aleluia, para orar e buscar o Deus eterno e vivo. Diante de situações em que eu e você, queridos, vivemos, aleluia, que nos apertam o calcanhar, que nos impedem muitas vezes de trilhar uma jornada limpa e livre, há só uma situação a fazer. Coloque-se de joelhos diante daquele que tudo vê, diante daquele que conhece o coração do humilhado, porque a palavra do Senhor diz que quando nos sujeitamos a Deus, quando resistimos ao diabo, ele verdadeiramente, cumpre-se a palavra, ele foge de nós. Pedro pôs-se de joelho, demonstrando diante do Deus eterno e do Deus vivo uma total dependência. Pedro estava ali diante de uma situação impossível, mas Pedro, num sinal de uma atitude de fé e convicção de que tinha andado na terra com um homem que sabia o que fazia, com um homem que sabia o caminho da vitória, Pedro colocou-se de costas para o corpo morto, como se aquele corpo não, aleluia, pudesse lhe causar nenhum constrangimento ou dificuldade. Pedro colocou-se diante do Deus vivo, em total rendição e sujeição ao Deus eterno, ao Deus vivo, que tudo sonda, que tudo prescuta, que tudo conhece. Porque Pedro creu na palavra do Deus vivo. Há momentos que você, igreja, passa e que eu passo em